Ao chegar lá, Aline olhou para os lados com uma clara expressão de nojo e falou: "É só isso que você tem? Você não tem joias, roupas de marca ou tênis customizados?" Emma respondeu que não. E disse que tudo que ela tinha estava ali. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Aline era uma jovem rica que vivia com sua mãe Eleonora e com o seu pai Charles. A família de Aline era tão abastada que até mesmo seu sobrenome, Smith, era sinônimo de riqueza. A família era uma das felizardas que tinha conseguido fazer riqueza na indústria da moda. Tanto Eleonora quanto Charles tinham nascido e sido criados em um bairro pobre. Tinham sofrido bastante, e até mesmo passado fome, antes de conseguirem a ascensão social, que rendeu a eles um status de família modelo. A família Smith era vista, por praticamente todos do país, como a família que tinha tudo. Eles tinham conseguido se estabelecer em uma indústria competitiva. Tinham conseguido fazer seu nome e serem reconhecidos internacionalmente. Mas, ainda assim, conseguiam manter algumas de suas roupas a preço popular. Eles tinham conseguido conquistar os dois extremos. As passarelas mais exigentes do mundo e a população que só queria roupas básicas, para o dia a dia. Visto de fora, a família tinha tudo, a fama, o conforto e a história de superação que tornava tudo ainda mais belo. Eles eram vencedores em todos os sentidos. No entanto, o que não os tornava perfeitos era algo íntimo, algo que só era conhecido pela própria família, que não era revelado quando a família estava posando para fotos ou tendo suas imagens capturadas por paparazzo, mas que era muito doloroso para Eleonora e Charles. Ainda mais pelo fato de os dois terem uma origem humilde. O que acontecia é que Aline não era como seus pais. Não tinha a humildade nem a simpatia que lhes tinha rendido tantos admiradores, e não tinha a percepção de que ela era uma jovem privilegiada. E como não tinha noção do quanto a sua vida era confortável em comparação com a de uma adolescente comum, ela não era nem um pouco grata por tudo. Sempre agindo de forma muito arrogante, petulante e totalmente alheia, basicamente, tudo ao seu redor. Ela era o completo oposto do que os seus pais esperavam dela. A única coisa que interessava Aline eram roupas. E como essa era a área de trabalho de seus pais, ela se esbaldava com todos os lançamentos, sempre querendo mais e mais. Ela queria mais roupas, mais sapatos, mais cachecóis e quaisquer outros acessórios da moda. Consequentemente, esse era o único assunto sobre o qual Aline sabia conversar. E sempre que se reunia aos seus pais, era sempre a mesma conversa. Não importava se estavam ao redor da mesa de jantar, ou no enorme sofá da mansão. Ela só sabia falar do quanto queria mais uma peça de roupa. Do quanto queria fazer inveja para os seus colegas de escola. Eleonora, certa vez, ao servir a salada, tentou conversar sobre outro assunto com a filha. Ela disse: "Aline, querida, o que anda lendo? Imagino que os seus professores estão passando literatura para vocês nesse ano." Ela sorriu e olhou para a filha, esperando que ela falasse algo que fugisse um pouco das típicas conversas que só falavam de bens materiais. Porém, Aline apenas levantou um dedo indicador para a mãe, sinalizando que queria um minuto antes de responder. Ela estava sentada à mesa, mas nem mesmo dava atenção ao prato de comida, ou aos seus pais. Seus dedos digitavam rapidamente a tela do celular. O seu olhar estava atento a cada uma das bolsas que surgiam na propaganda do site. Após alguns segundos ela levantou a cabeça, olhando para a mãe. E respondeu: "Ah, mãe, os professores passam alguns livros bobos para lermos. Várias histórias velhas, sobre pessoas sem graça. É tudo muito chato. Para que vai me servir ler? Eu te digo que realmente vai mudar a minha vida." Aline então apontou a tela do celular na direção da mãe. Eleonora olhou para o que a filha estava mostrando. Na tela do celular estava um site de bolsas. Aline então voltou a falar: "Isso sim vai mudar a minha vida, mãe. Olha essa bolsa, olha esse tecido. Reconhece?" Eleonora então assentiu com a cabeça e falou: "É claro, querida, eu vejo que é uma das bolsas da nossa empresa." Aline sorriu e disse, em tom meloso: "Mamãe, você é demais. Você e o papai, na verdade. As roupas da nova coleção são lindas e essas bolsas também.
Eu quero todas. Eleonora e Charles se entreolharam, com expressão preocupada. Então o pai da jovem falou. Aline, querida, não acha melhor darmos um tempo de tantas bolsas? O seu closet já está lotado. E não só de bolsas, como também de sapatos, vestidos e tudo mais. Você entende que a vida é mais do que comprar, certo? Aline revirou os olhos, evidenciando que não estava nem um pouco interessada naquela conversa. Ela então falou. Pai, já vai começar com os sermões? Charles então falou. Aline, isso não é nenhum sermão. Eu só quero que você entenda que a vida não gira em torno de termos cada vez mais coisas para enchermos os nossos guarda-roupas. Ligeiramente irritada, Aline falou, em um tom mais alto. E por que não? Vocês dois são donos da maior indústria têxtil do país. Os modelos que saem da fábrica de vocês dominam as passarelas e geram inveja em todos. O fato de eu gostar de tudo isso é algo bom. Eu sou a herdeira de tudo isso, esqueceu? Vocês deveriam ter orgulho de mim, por eu me interessar tanto por isso. Ao dizer isso, Aline se levantou e saiu tempestivamente da mesa de jantar. Sua mãe disse. Aline, não autorizamos que você saísse da mesa. Aline, volte aqui, mas a jovem continuou andando a passos largos e foi em direção ao seu quarto. Na mesa, Eleonora e Charles se entreolharam e o homem balançou a cabeça de um lado para o outro. E com a mão na testa, falou. Ela está impossível, Eleonora. Esse comportamento vaidoso, que não se importa com ninguém. E essa forma ambiciosa, de querer sempre mais. Eu não sei mais o que fazer. Eleonora, também com a mão na testa, e com expressão pensativa, falou. Eu também não sei. Ela não faz ideia de como é a vida longe dessa mansão em que vivemos. Não sabe como é ter que se locomover sem ter um motorista particular. E não sabe as dificuldades que a falta de dinheiro acarreta. Ela é privilegiada e nem se dá conta disso. Eleonora e Charles foram para o escritório enquanto os empregados tiravam a mesa. No escritório, Eleonora começou a teclar em seu notebook. Ela e o marido administravam a empresa pela internet, e enquanto navegava na internet ela abriu uma guia de notícias para ver o que estava acontecendo no mundo. Eleonora então viu uma notícia que estava com um alerta urgente. Ela leu a reportagem e os seus olhos ficaram marejados. Percebendo a forma de agir da esposa, Charles perguntou. Querida, tudo bem? O que aconteceu? Secando algumas lágrimas, Eleonora respondeu. Acabei de ler uma notícia terrível, amor. Houve um acidente na autoestrada, foi terrível. Um carro escorregou na pista molhada, derrapou e capotou. Havia uma família dentro do carro e os pais infelizmente faleceram. A única pessoa que sobreviveu foi a filha adolescente deles. Ela é órfã agora, coitadinha. Entristecidos, os dois continuavam a ler a notícia. Como trabalhavam muito, Eleonora e Charles costumavam reservar os finais de semana para passarem ao lado de Aline, e algumas vezes, eles deixavam que Aline escolhesse o lugar. E ela sempre escolhia um restaurante chique da cidade, no qual a comida era extremamente cara. Em certa noite, os três estavam no restaurante, mas Aline nem tirava os olhos do celular. Os pais tentavam conversar com ela, mas a jovem não dava atenção. O único momento em que Aline tirou os olhos da tela do celular foi quando o garçom trouxe o pedido. Eleonora e Charles começaram a comer, e felizes, elogiavam cada um dos aspectos do prato. Charles disse. É incrível o quanto eles sempre se superam, né? A cada vez que vimos aqui a comida está melhor. Sorrindo, Eleonora concordou. Entretanto, Aline cortou um pedaço do bife e fez uma careta. Percebendo que aquela expressão da filha não era um bom presságio, Charles perguntou. Filha, algum problema? Aline então resmungou. Eu pedi o bife ao ponto, isso aqui está mal passado. E está nojento. Eleonora, impaciente, falou. Aline, você está sendo grosseira, filha. Mas a menina, batendo os pés e com expressão de desdém, respondeu à mãe. Eu estou sendo grosseira? Mãe, olha para esse bife. Está tão mal passado que me dá asco. Eu não acredito que eles tiveram coragem de servir isso para mim. Charles então falou. Aline, a carne está ótima. Você deve ser grata por ela.
Olhe ao seu redor. Deve ser grata por tudo isso. Estamos em um restaurante chique, o mais caro da cidade. Somos servidos como membros da realeza. Saiba que, mesmo após anos vindo aqui, sua mãe e eu ainda nos sentimos desconfortáveis com a cordialidade com que nos tratam. E quer saber por quê? Aline então revirou os olhos, com impaciência, e perguntou: por quê? Charles então continuou a falar: porque sua mãe e eu, muitas vezes, nem tínhamos o que comer. Nós nascemos e fomos criados em um bairro humilde e nunca imaginamos que um dia chegaríamos onde chegamos. Na nossa vida, sair para comer era nada além de um sonho. Nós precisávamos nos esforçar muito para conseguir pagar as nossas contas. Íamos a pé para nossos empregos para economizarmos o dinheiro e guardávamos o almoço para conseguirmos jantar. Filha, essa foi a nossa vida durante muito tempo. E nós só chegamos onde estamos agora com muito esforço. Nada vem de graça na vida, é isso que quero dizer. Então, estarmos aqui, apreciando essa comida maravilhosa, vivendo essa vida confortável, é um privilégio e também uma graça pelos quais devemos agradecer. Devemos ser gratos, minha filha, entende o que eu quero dizer? Ao terminar o seu discurso, Charles tomou um longo gole de água e olhou para Eleonora, que o encarava sorrindo. Ela colocou a mão sobre a sua, expressando que concordava com o discurso do marido. Os dois então olhavam para Aline, mas a jovem estava claramente alheia a tudo. Aline tamborilava os dedos na taça de água e bocejou. Em seguida falou: tá, pai, eu entendi o que você quis dizer. Mas, deixa eu falar uma coisa. Era só seguir uma simples instrução. Por que eles não conseguem fazer isso? Eu vou lá falar isso para o garçom. A jovem então se levantou e foi em direção à cozinha do restaurante, deixando os seus pais na mesa, desolados, por terem percebido que Aline não tinha captado nada. Sequer uma palavra do discurso de Charles. Enquanto viam a filha sendo impertinente com o garçom, o casal se entreolhou, constrangido. Uma semana após todo o incidente, Eleonora e Charles estavam na sala assistindo televisão após terem ficado a noite inteira trabalhando. Quando uma matéria começou no noticiário. Com expressão séria, a âncora do jornal começou a falar sobre problemas nas vias e os acidentes de trânsito que eram causados por causa disso. E passou, mais uma vez, a matéria da jovem que ficou órfã após perder pai e mãe no acidente de carro. Eleonora olhou para a televisão. Com expressão preocupada, ela falou: olha, Charles, é a notícia daquela pobre jovem. E a matéria continuou, com a repórter falando: e a jovem será levada a um orfanato. O casal então se entreolhou. Com um olhar cúmplice, os dois pensavam a mesma coisa. Um mês depois, Eleonora e Charles entraram em casa sorridentes. Aline estava no sofá, lendo revistas de moda, e perguntou: o que foi? Do que vocês estão rindo? Eleonora então falou: temos uma surpresa, querida. Aline sorriu e falou: eu ganhei um jatinho? Ah, finalmente! Todos os meus amigos têm, mãe. Já era a hora de eu ganhar o meu. Ignorando a filha, Eleonora e Charles deram passagem a uma terceira pessoa. E quem entrou na casa foi uma adolescente, com a idade próxima de Aline, mas diferentemente dela, essa jovem não tinha as mesmas roupas de luxo, cabelos bem tratados ou sequer a mesma postura. Ela então levantou a mão e acenou timidamente para Aline. Eleonora então falou: essa aqui é a Emma, Aline. Ela é a sua nova irmã. Aline fez uma careta e falou: que idiotice é essa que você está falando? Charles levantou o dedo indicador e falou: ei! Olha o modo de falar, mocinha. Aline então se calou. Cruzando os braços, olhou para Emma de cima a baixo. Censurando um sorriso, ela falou: vocês estão brincando, né? Nesse ponto, Emma se encolheu ainda mais, quase desaparecendo num canto da casa. Charles então levantou o tom de voz e falou: Aline, pode parar com isso. Que modos são esses? Então a própria Aline levantou a voz e falou: pai, como assim os meus modos? Que ideia é essa de trazer uma qualquer para dentro de casa? Você nem sabe quem ela é. Então Eleonora falou:
Emma, eu sei bem quem ela é. Ela é a sua irmã. E eu não quero ouvir mais nenhuma crítica ou reclamação. Isso não depende de você. Somos nós que mandamos nessa casa, não se esqueça disso. Bufando ao ser contrariada, Emma voltou a teclar no celular. Naquele mesmo dia, Eleonora e Charles disseram para Aline que ela iria junto a Emma buscar as roupas dela em sua antiga casa. Os dois imaginavam que aquela poderia ser uma boa forma de Aline e Emma se aproximarem. Aline pensou em discordar, porém, ao olhar para a expressão dos pais, ela decidiu obedecer. O motorista particular então levou as meninas até a antiga casa de Emma, mas ele não entrou. Ficou esperando as jovens, encostado no carro. Ao chegar lá, Aline olhou para os lados com uma clara expressão de nojo e falou: "É só isso que você tem? Você não tem joias, roupas de marca ou tênis customizados?" Emma respondeu que não e disse que tudo que ela tinha estava ali, que todas as suas roupas estavam naquele guarda-roupa, que ela não tinha joias e que tinha apenas um par de tênis. Ela explicou que, em resumo, ela tinha o básico, e nada de requintado. Aline então riu de forma sarcástica e perguntou: "Como você pode viver só com isso? É miserável." Mas, Emma nem mesmo pareceu ouvir o comentário maldoso de Aline. Emocionada, ela olhou para um porta-retrato no qual estava uma foto dela junto aos seus pais. Na foto, os três olhavam para a lente, sorridentes e felizes por estarem na companhia um do outro. Emma se sentou na cama e respondeu: "Eu nunca tive tudo que você tem, Aline. Mas eu não me importava, eu nunca liguei para ostentação. O básico para mim sempre foi melhor. Na verdade, eu até mesmo daria tudo isso que me restou se eu pudesse tê-los de volta. Eu só queria ter mais tempo ao lado deles. Queria conversar com eles mais uma vez. Dar risada de piadas bobas ou até só passar um tempo juntos. Queria abraçá-los mais uma vez e dizer o quanto eu os amo. Meu Deus, eu ainda não acredito que eles se foram." Lágrimas desciam pelo seu rosto enquanto ela segurava, com firmeza, o porta-retrato junto ao corpo. Como se segurá-lo daquela forma pudesse trazer os pais de volta. Observando a cena, Aline sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Ela se sentiu compadecida por aquela pessoa. Ela percebeu que tinha muito mais do que a Aline. Muito dinheiro, empregados que ajudavam em tudo, joias e roupas caras. Mas que, além disso, ela tinha algo que Aline queria desesperadamente. Algo pelo qual ela trocaria qualquer coisa. Ela tinha uma família. Aline então se sentou ao lado de Emma. Colocou a mão em seu ombro, olhou em seus olhos e disse: "Eu sinto muito por tudo o que aconteceu. Emma, eu nem consigo imaginar a dor que você está sentindo." Emma então percebeu que estava sentindo tantas coisas ao mesmo tempo, que nem mesmo conseguia colocar em palavras. Então, ela apenas abraçou Emma, que aceitou de bom grado o abraço. Após um tempo, as duas começaram a arrumar o restante das coisas de Emma. E antes de guardar o retrato dela junto aos seus pais, dentro da mala, Emma beijou a foto. As duas então saíram da antiga casa da Emma. Aline olhou para o carro e viu seu motorista a esperando. Então, ela sentiu que não queria ser tão dependente naquele dia. Então, apenas avisou ao motorista que não precisava dirigir para ela naquele dia. Emma e Aline então voltaram para a casa de metrô. Aline ficou confusa e nem sabia quais linhas deveria pegar para ir para casa. Todavia, Emma era mais experiente e foi seguindo o caminho sem preocupação, enquanto Aline a seguia. As duas chegaram em casa e Eleonora e Charles ficaram surpresos em saber que elas tinham dispensado o motorista particular, mas felizes em perceber que Emma estava ajudando Aline a se tornar mais independente. Eleonora e Charles então falaram para Emma: "Querida, você quer comer algo?" A jovem, tímida, respondeu: "Claro, quero sim." "Obrigada." Animado para deixar Emma mais à vontade, Charles perguntou: "E o que você quer comer? Podemos pedir alguma coisa. Ou sair para comer em algum restaurante." Mas Emma disse: "Não, tudo bem. Vocês têm pão e salsichas? Eu posso preparar cachorro-quente para a gente, eu faço rapidinho." Eleonora e Charles ficaram surpresos e disseram: "Claro, acho que temos sim. Pode olhar aí na geladeira. Fica à vontade."
Os dois então avisaram que iriam para o escritório trabalhar, mas que ela poderia chamá-los se precisasse. Emma agradeceu e foi até a cozinha. Ela tirou a blusa de frio que estava vestindo, a dobrou cuidadosamente e a colocou em cima de uma cadeira. Então vestiu um avental. Ao abrir a geladeira e os armários, Emma se surpreendeu com o quanto de mantimentos havia na casa. Era mais do que ela jamais tinha visto. Ela então começou a cozinhar salsichas e cortar os legumes para temperar o molho. Enquanto Emma cozinhava, feliz e com desenvoltura, Aline olhou em sua direção. Curiosa, ela chegou mais de perto, para ver o que Emma estava fazendo. Logo as duas já estavam lado a lado e Emma entregou a Aline um pote com temperos e disse: Aqui, pode temperar. O movimento foi tão natural, que Aline ficou feliz em fazer parte daquele momento. Porém, ela falou: Como assim temperar? Emma olhou para Aline e começou a dar risadas. Não de uma forma debochada e sim de uma forma natural e singela, e logo Aline começou a rir junto a ela. As duas passaram 1 hora cozinhando. Quando terminaram de preparar os cachorro-quentes, chamaram os seus pais e os 4 se sentaram à mesa. Eleonora e Charles ficaram surpresos ao ver Aline suja de molho. Sorridente, os 4 comeram e a comida estava ótima. Enquanto conversavam, Emma falou sobre o quão bom era cozinhar a própria comida. Aline percebeu que aquele cachorro-quente era melhor do que qualquer refeição de restaurante caro, e que aquele momento em família era o melhor momento de sua vida. Ela então deixou o celular de lado e falou: Pai, mãe, eu finalmente entendi tudo o que vocês me falam. Hoje eu saí e vi a realidade da vida de muita gente. Vi que nem todos têm comida ou até mesmo casa. Eu entendi que eu sou privilegiada. E eu acho que poderíamos ajudar uma causa. Doar cestas básicas e alimentos, o que acham? Eleonora e Charles sorriram, emocionados. E disseram à filha que era uma ótima ideia. Aline então sorriu e disse: E isso tudo foi graças a Emma. Bem-vinda à família, irmã. Você vai fazer muito diferença aqui. A família então continuou a comer e a conversar, felizes por estarem na companhia um do outro, e por serem uma grande família. Você agiria de forma diferente se fosse um dos pais de Aline? Acredita que Emma foi amparada em um bom lar? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.